E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou Áurea Andrade, analista técnica do Sebrae em Alagoas, e é um prazer enorme estar aqui junto com vocês nesse momento. Essa é a sexta edição do Startup Day e desta vez totalmente online, tá? Bem bacana, né? Novidade. E nosso próximo painel será com um tema maravilhoso, super atual, inclusive, né? E com a galera bem bacana, com muito conteúdo para ajudar todos vocês. O tema é Oportunidades da Inovação no Momento de Reclusão Social. E nossos participantes serão Laura Gugel, cofundadora do SoWork, e Marcos Medeiros, mais conhecido como Marquinhos, Community Manager na Ambev, e mediando o painel, Marília de Santana Farias, analista do Sebrae no Rio de Janeiro. Galera, a bola agora está com vocês, tá? Fiquem à vontade. Obrigada, Áurea. Muito obrigada, Laura e Marquinho, que estão aqui nesse painel sobre as oportunidades de inovação, né, em momentos de reclusão. E o que me chama muita atenção de vocês dois é que vocês dois são muito feras e vocês dois têm um ponto em comum muito forte. Sabe qual é? É a paixão que vocês têm pelo trabalho, pela vontade de mudar o mundo. Então, isso faz toda a diferença nesse ecossistema de inovação. E essa paixão que move vocês, ela é muito contagiante. Então, acredito que quem está assistindo esse painel vai ser contagiado também para mudar, né? Aproveitando as oportunidades do ecossistema e, assim, apresentar novas soluções que a humanidade está esperando. Então, a gente está muito feliz por vocês dois estarem participando aqui com a gente. É uma grande felicidade e espero que o pessoal aproveite, né? E eu vou começar com a Laura, viu, Laura? Vamos começar assim, né? Eu vou te fazer, queria fazer assim uma pergunta sobre como o ecossistema de inovação ele pode ajudar as pessoas, né, para identificar essas oportunidades de inovação que estão surgindo. Conta pra gente. Primeiro eu queria agradecer, é uma oportunidade incrível poder participar dessa iniciativa do Sebrae. Ela traz muito valor para todos os empreendedores que podem acompanhar e eu tenho certeza que ela tem um impacto super positivo nos ecossistemas, principalmente, né? E ainda mais para quem está começando a empreender agora, e aí está enfrentando um mundo cheio de mudanças e com muita novidade. O ecossistema de inovação, ele tem uma importância muito grande para o empreendedor quando a gente fala de redes, principalmente, né? Dentro do ecossistema de inovação é onde o empreendedor vai poder trocar informações, ele vai poder identificar outras oportunidades, validar aquelas soluções, hipóteses que ele já estava desenvolvendo ou pensando, e até mesmo conseguir se conectar com um potencial mercado que muitas vezes ele não conhece. Fora isso, é muito comum dentro do ecossistema que a gente troque boas práticas, ferramentas, técnicas, mentorias, uma série de outras coisas que fazem com que o empreendedor possa ter mais sucesso nesse seu desenvolvimento. Além disso, você tem players que não necessariamente são empreendedores e que não necessariamente estão desenvolvendo seus próprios negócios. Você tem players como o Sebrae, você tem grandes corporações como a Ambev, representada aqui pelo Marquinhos, tem uma série de outros atores que trazem também valor e que ajudam esse empreendedor a se desenvolver melhor. E, Marquinhos, você estava conversando, falando da Ambev, né? A gente falou aqui da apresentação da Ambev, né? Como é que você acha, como é que as grandes empresas, como a Ambev, né? Os grandes grupos, podem ajudar nesse ecossistema de inovação? Como é que eles podem se relacionar para ajudar a impulsionar essas oportunidades? Tá, claro. Primeiramente, boa tarde para todo mundo. Obrigado pelo convite. Marília, Laura, todo o time do Sebrae, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu que sou apaixonado por todas as iniciativas de inovação do Sebrae. Ano passado tive a oportunidade de conhecer dezenas de pessoas do time do Sebrae rodando pelo país e espero muito que em breve a gente possa estar fisicamente junto. Eu acredito muito, Marília, que a gente, cada vez mais, quando observa as oportunidades de inovação
dentro do cenário global como um todo, a gente vê grandes empresas trabalhando com startups, né? E muitas delas criam espaços de inovação, criam hubs de inovação, e começam a desenvolver programas para poder acelerar ideias e tudo. E eu acho que hoje a gente está diante de uma situação onde a grande empresa é mais fácil dela se manter no mercado hoje do que uma pequena startup. Então, eu vejo muito que essas grandes empresas hoje, o principal ponto de colaboração seria contrate a startup e não enrole a startup, sabe? A gente sabe que nas grandes empresas são muitos times, são muitas equipes, e é natural, o tipo de governança é outra. Então, a gente ouve, sim, relatos de várias empreendedoras e empreendedores que, quando tiveram contato com uma corporate, de alguma forma ficaram sendo jogadas de um time para o outro, e aquilo ali acabou estressando um pouco a relação da startup com essa grande empresa, né? Mas a gente sabe que para a vida de uma startup, às vezes fechar um negócio com uma grande empresa é essencial para ela poder decolar, e a gente tem vários casos disso que aconteceram no mundo todo. Então, eu acredito que hoje as grandes empresas, elas precisam contratar startups e valorizar, assim, as oportunidades de negócio que elas têm com essas empresas e viabilizar oportunidades de inovação, né? A gente está num país muito grande, onde a gente sabe que os talentos são divididos de maneira igual, mas as oportunidades não. Então, grandes empresas pelo país todo precisam olhar para o nosso país como um todo e sim analisar oportunidades de inovação e acesso a talentos de verdade. Legal. E você falou também sobre os espaços de inovação. E a Laura, ela é uma grande empreendedora, né, do cowork. Então, isso também faz a gente pensar sobre, dentro dessa pandemia, dentro das transformações que o mercado está passando. Laura, fala um pouquinho para a gente sobre esses espaços de inovação, com essa mudança, né, nessas configurações, evitar aglomeração, né, ter um agendamento, ter assim, uma nova forma de trabalho. Como é que vai ficar, qual é a tendência da atuação desses espaços de inovação, de coworks? Você é grande especialista no assunto. Dá umas dicas aí para quem está assistindo. Bom, a primeira coisa que a gente precisa pensar aí é os espaços de inovação, quaisquer que sejam, eles estão basicamente ancorados aí em um espaço físico, né? O que, enfim, considerando esses novos tempos, já não faz tanto sentido se esses espaços não trabalham o desenvolvimento de comunidades, principalmente as comunidades internas, né, de todos os empreendedores, atores, né, como a gente falou, as empresas, o Sebrae, enfim, que podem participar desse ambiente. E tem sido muito comum a gente ver o espaço, ele começando a virtualizar esse acesso. Então, criar redes online, buscar a relação entre os clientes dele de uma maneira virtual, promover webinars, outros encontros, né, que são um pouquinho diferentes do que as pessoas estão acostumadas. Mas uma coisa que tem chamado muito a atenção é que as pessoas que são responsáveis pela gestão desses espaços, não só a parte de curadoria, mas de facilities, a parte de vendas, enfim, todo o aparato, né, que a gente tem em volta desses espaços agora, passou a entender a importância de comunidade, passou a entender a importância dessa virtualização e, mais importante ainda, a importância de gerar valor para essas pessoas. É o que a gente sempre fala, um ecossistema ele pode ter um monte de CNPJs envolvidos, mas cada CNPJ é responsável por uma série de CPFs. A comunidade é feita por pessoas engajadas, pessoas que acreditam naquilo e pessoas que sentem parte dela. Não adianta a gente colocar um monte de empresas dentro de um espaço físico de inovação ou dentro de uma rede virtual e não buscar fazer com que as oportunidades de relacionamento, as oportunidades de negócios, enfim, tudo aquilo que é possível se fazer quando você tem uma comunidade seja feito. Então, os fundadores de coworking, pelo menos aqueles os quais eu tenho tido contato, são pessoas que estão pensando, principalmente nesses períodos agora, incessantemente em como trazer valor, como manter essa comunidade unida e, mais importante, como fazer com que os empreendedores que estão ali dentro
sejam espaços de inovação verticalizados dentro de um setor específico, sejam coworkings que não tenham um setor de atuação muito segmentado, como que aquelas pessoas podem continuar vendendo, desenvolvendo seus negócios, como que não quebra todo mundo que não pode estar sentado ali fisicamente trabalhando. E aí, para mim, vem essa onda agora de como o coworking vai se tornar um hub de empresas, mas não necessariamente um local físico permanente. O que a gente tem visto muitas empresas estabelecendo home office e dizendo que pretendem levar isso adiante no futuro. E aí surgem novas oportunidades. Que tipo de serviços podem ser entregues para essas pessoas? De que maneira você pode reuni-las? Como é que elas podem continuar vendendo ou continuar fazendo suas atividades sem ficarem presas a uma mesma cadeira, mas ainda assim fazendo parte de uma coisa maior? São bons desafios aí que a comunidade de coworkings tem enfrentado. E o que é mais legal, a comunidade ela tem se mostrado muito aberta a ouvir, principalmente os empreendedores. É engraçado, assim, engraçado, não, interessante, porque você falou da geração de valor, né, do desenvolvimento de comunidade. E aí o Marquinhos teve uma experiência interessante enquanto estava à frente, né, da Associação Brasileira de Startups, porque ele trabalhou muito com o desenvolvimento de ecossistemas de empreendedorismo. Então, Marquinhos, você fez um grande trabalho nessa interiorização, né, desses ecossistemas. Eu queria que você falasse um pouco sobre a tua trajetória para fortalecer esses ecossistemas, né, essa geração de valor que Laura também comentou, e fala um pouco sobre a sua jornada na ABS, agora na Ambev, né, para também os planos para poder integrar com o ecossistema, porque a gente sabe que ecossistema de inovação não é só startup, né? Mas, assim, ninguém trabalha sozinho, como a Laura estava falando, dessa questão de atuar em conjunto. Eu queria que você falasse sobre isso e contasse um pouco da tua jornada. Claro, obrigado. Não, é muito bom ouvir a Laura falar, que ela tem uma lucidez enquanto ela fala. Tem. Muito bom. É ótimo, é ótimo. Muito bom. Mas então, cara, foi bom, assim, eu costumo dizer, quando eu era criança, eu morava na periferia de Fortaleza e tinha uma laje lá em casa, que quando eu estava lá em cima, eu via os aviões decolando do aeroporto Pinto Martins, lá em Fortaleza, né? E aí eu ficava naquela, pô, eu vou viajar, quero viajar um dia e tudo, e cresci com essa vontade. E aí em 2013, eu participei da organização do Startup Weekend em Fortaleza, né? E 2 anos depois eu me tornei facilitador do SW. E aí eu comecei a rodar o país e comecei a conhecer muita gente. E aquele sonho de criança de querer sair meio que sem rumo pelo país como um todo e conhecendo gente, conhecendo a cultura, cada vez mais me apaixonando pela cultura do Brasil, foi só na realidade. Quando foi em 2017, eu recebi um convite do Rafa Ribeiro, inclusive, abraço Rafa, se estiver aqui assistindo a gente, para poder integrar o time da B Startups e como community manager, né? Com essa ideia que, naquela época, a associação ela tinha uma operação estritamente em São Paulo e em outras cidades, como algumas ações menores no Rio, em Belo Horizonte, em Santa Catarina, mas a gente sabia que por essas rodadas de Startup Weekend, de Startup Day e de outros eventos que a gente podia rodar o país todo, que o mundo e o Brasil não era só São Paulo, não era só os grandes centros econômicos do país, né? Que já está muito bem servido de fundos de investimento, de aceleradoras, de grandes empresas, de conexões. As coisas, quando acontecem, elas acontecem de alguma forma primeiro aqui. E como eu falei na última fala, né? Os talentos, eles são distribuídos igualmente, mas as oportunidades não. Né? Então, como que a gente faz para poder conectar esses outros ecossistemas que estão fora dos grandes eixos econômicos do país, né? E a gente começou a rodar o país para poder ouvir desses empreendedores e empreendedoras qual eram as dores delas. E foi muito bom porque a gente entendeu que as pessoas precisavam de conexão e visibilidade. E eu também já fui empreendedor. Durante quase 7 anos eu toquei um próprio negócio em Fortaleza.
E a gente sabe que não é simples você sair de uma capital do Norte, Nordeste, qualquer outra cidade do interior do Brasil para poder vir fazer uma reunião em São Paulo. Estamos falando aí de passagens aéreas que começam ali na casa de R$ 900. E quando você vai para o norte do Brasil, se você botar hoje Google Flights e pesquisar um voo de Manaus para São Paulo, é pelo menos uns R$ 2.000, mamãe, entendeu? É mais barato ir para Miami do que vir para São Paulo, entendeu? Então, a gente entendia muito que a gente precisava, de alguma forma, facilitar essas conexões, né? Então, já que a gente naquela época era uma associação que tinha muito contato com grandes empresas e outras pessoas, vamos visitar, vamos conectar, vamos ouvir, vamos organizar as informações que essa cidade já tem, tudo que essa cidade já tem, e falar para o mundo, ó, quer chegar em Fortaleza? Vem por aqui. Quer chegar em Porto Alegre, em Caxias do Sul? Vem por aqui que é legal. Então, a gente fez um trabalho bacana para mais de 60 cidades no Brasil nos últimos 2 anos, sem nenhuma restrição de estado, tá, Marília? Assim, praticamente eu conversei com gestores de startups de todos os estados do Brasil, do Acre a Paraíba, de Roraima ao Rio Grande do Sul, e foi muito gostosa essa jornada, porque a gente pôde conectar muita gente, e eu fico feliz de que hoje, quando a gente fala de ecossistema brasileiro de startups, a gente não fala só do condado, né? A gente não fala só daqui da Zona Sul de São Paulo, a gente fala do país como um todo. E eu acho que essa é uma das fortalezas que a gente tem no Brasil, é a nossa riqueza, a nossa diversidade cultural, que ela precisa estar impressa nos nossos negócios. A gente já está no século XXI, já está em 2020, então quando a gente fala de diversidade, a gente fala de diversidade racial, de gênero, de diversidade geográfica, então isso precisa estar impresso para a gente, principalmente agora nesse mundo que vai acontecer, que a gente não sabe ainda, nesse mundo pós-Covid, se for pós, né? A gente não sabe como isso vai acontecer ainda, mas isso está forçando cada vez mais a gente ter mais conexões, e hoje a gente, quando faz um evento, ou até uma live no Instagram, qualquer coisa, a gente não fala só para um grupo de pessoas que está num coworking aqui do lado de casa, a gente fala para o país inteiro, né? Então isso vai forçar a gente também a entender um pouco da cultura que está espalhada pelo país como um todo. É muito bom, porque falar de cultura, falar de transição, a gente está vendo que muitos pequenos negócios, muitos empreendedores não estão conseguindo quitar o aluguel de seus negócios, né? Então, estão negociando, alguns adotaram o home office, mas também não estão conseguindo dar conta trabalhando em casa, né? Então, Laura, eu queria assim, que você desse algumas dicas, né, para as pessoas que estão pensando em que vão entregar os imóveis porque não estão dando conta do aluguel, mas não estão se encaixando, trabalhando sozinho em casa, né? Eu queria que você desse dicas sobre como essas pessoas podem migrar para o coworking, né, pós-pandemia, ou até mesmo durante a pandemia. Eu queria que você desse dicas sobre a questão de time, de equipe, de espaço, para quem está passando por isso, né? Você que é especialista, dá algumas dicas assim para o pessoal, para ajudar a esclarecer mais sobre os caminhos, né, sobre esse tipo de oportunidade. A primeira coisa que é importante a gente ressaltar aqui não são todos os coworkings que estão fechados, né, e ao mesmo tempo não são todos os coworkings que estão abertos, principalmente nas cidades que têm maior incidência de casos. Então, por exemplo, em São Paulo, a grande maioria dos coworkings está fechada. Existem alguns coworkings que ainda operam, mas estão operando apenas para clientes que já são clientes de fases anteriores a essa. E são clientes que, infelizmente, estão enfrentando algumas restrições. Então, não é possível receber pessoas para reunião, tem uma série de coisas aí que tiveram que mudar. Os espaços estão se preparando, isso eu posso afirmar com segurança, estão todos se preparando para aumentar o espaçamento físico entre as pessoas, para ter equipamentos de prevenção aí, a disseminação de uma eventual contaminação, então álcool em gel, máscaras, uma série de novos sistemas de desinfecção, alguns têm colocado acrílico entre as mesas, aumentado o espaçamento entre as cadeiras, e também trabalhando uma espécie de rodízio, principalmente em uso de salas de reunião. Assim, existe uma preocupação com segurança, e eu fico muito feliz de poder dizer que os fundadores estão pensando nisso e estão, de fato, trabalhando para resolver essa questão da melhor maneira e atender os clientes dentro daquilo que for necessário.
Se as pessoas estão precisando ir para um coworking, aproveitar esse momento de crise, né? Eu vou chamar de momento de crise, mas, enfim, copo meio cheio, copo meio vazio, e eu espero de verdade que as pessoas estejam conseguindo superar isso, dentro do possível, obviamente. O ideal é começar agora, né, aproveitar esse momento para pesquisar quais são os coworkings próximos do lugar onde se mora. Se a empresa onde as pessoas trabalham ou os próprios fundadores das empresas vão optar por home office, eu recomendo que seja, primeiro, né, seja analisado se todos aqueles funcionários eles se sentem confortáveis e entendem ou têm ferramentas e conhecimento para trabalhar no modelo de home office. Infelizmente, não são todas as pessoas que conseguem fazer isso. E aí eu me coloco muito como esse exemplo. Se eu preciso trabalhar de casa, até lavar roupa é mais interessante do que fazer o trabalho. Porque tem dias que as coisas só não andam, só não flui, você está um pouco mais desanimado, precisa não necessariamente de contato, mas de interação com as pessoas, e fica super difícil não poder ter essa interação. Então, isso é um ponto. Para aqueles funcionários que não, ou colaboradores, enfim, que não podem ou não conseguem render no regime de home office, busquem coworkings próximos de casa. Isso vai reduzir o tempo de transporte. Ou seja, mesmo que você tivesse que ir à sede da empresa ou a um escritório, você não vai perder mais aquelas 2 horas no trânsito. Não vai chegar no trabalho estressado e não vai chegar exausto em casa porque ainda depois do trabalho precisou enfrentar o trânsito. Então, procurar esses espaços ajuda muito. É muito importante que as pessoas que querem ir para um coworking visitem o espaço. Agora, obviamente, não é possível fazer isso, mas façam um tour virtual, procurem fotos, entrem em contato com os espaços, principalmente por e-mail, que tem sido mais fácil, e peçam fotos dos espaços. Peçam para as pessoas explicarem para vocês como os espaços funcionam, que benefícios vocês vão ter contratando os serviços daquele espaço. E aí, obviamente, a gente não costuma ter grandes períodos de teste, mas pedir para experimentar um dia ou outro, quando o espaço estiver aberto. Eu tenho certeza absoluta que qualquer fundador fica super feliz de poder receber essas pessoas e fazê-las se sentir em casa. O que é muito importante observar nesse caso, né? É tentar entender se é possível e se você se sente confortável trabalhando nesse modelo. Acho que isso é fundamental. Tem gente que também não gosta. Para a pessoa, obviamente, poder se adaptar a isso. E acho que agora é um momento muito bacana para dizer que alguns coworkings, não necessariamente de São Paulo, alguns coworkings do Brasil, estão trabalhando com a venda de vouchers, ou seja, você pode comprar créditos ou tempos de uso antecipados para usar quando houver o retorno à circulação normal, né? Vamos dizer assim. Então, tem sido muito mais barato e tem sido uma forma muito bacana de ajudar esses espaços a se manterem abertos. Essa dificuldade toda de negociação de aluguel e de manutenção é difícil para os fundadores de coworking também. A nossa empresa é basicamente um escritório onde a gente provavelmente aluga o imóvel. Então, é pensar nisso. Em São Paulo, e eu posso falar mais especificamente porque é onde eu estou situada e é um grupo de fundadores com quem eu me relaciono mais, a gente teve algumas iniciativas muito bacanas de reunir os fundadores para aquisição desses materiais, máscaras, álcool em gel, uma série de itens. Então, a gente fez essa compra coletiva para que os espaços possam ter e atender os clientes. E a gente tem desenvolvido esse sistema de vouchers. O site, inclusive, deve ser lançado aí no mais tardar por volta do dia 10 de junho, salvo engano. E aí é possível adquirir créditos e vouchers para poder utilizar esses espaços. Todos os espaços aderentes vão ser divulgados ali. E vai ter uma pessoa que vai fazer essa centralização para ajudar a entender o perfil do potencial usuário, qual é o local mais próximo da casa dele, qual é o coworking que está ali para atendê-lo. E aí a gente consegue otimizar isso e ajudar essas pessoas que não têm a cultura do coworking ainda, e a gente acha que o coworking vai dominar o mundo eventualmente. Desculpem. Para essas pessoas poderem começar a entender como isso funciona e a participar e começar a trabalhar dentro dessa cultura. Ou seja, tem tudo a ver até com o que o Marquinhos falou, né? Que as pessoas não estão sozinhas, né? Os empreendedores
os profissionais, os autônomos, eles podem agora e devem, né, nem podem, devem contar com o ecossistema de inovação para ajudá-los nessa nova fase, nessa nova etapa do negócio, né, Marquinhos? A gente já está entrando nas considerações finais, então eu gostaria que vocês pudessem complementar com alguma parte, alguma informação bacana que vocês possam agregar, tá bom? Tá. Laura, você quer continuar? Eu já falei tanto, você pode começar. Gente, acho que nos dias que a gente está vivendo hoje, né, com tantas idas e vindas, com mais derrotas do que vitórias para todos os lados que a gente olha, desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir. É difícil ser otimista, mas eu acho que, assim como todas as outras crises que passaram, que a gente viveu no mundo, que a gente, ser humano, viveu no mundo, isso uma hora vai passar. E eu acho que a gente precisa, sim, cada vez mais se agarrar nas pessoas, né? A gente vê grandes empresas facilitando, desburocratizando muitos processos para poder melhorar o impacto, né? Todo dia a gente vê notícias de grandes empresas fazendo coisas boas, independente do seu business, do seu negócio, mas fazendo para melhorar mesmo a relação com o humano, né? Com o ser humano na rua, em sociedade como um todo. Eu acho que isso vai ser uma vitória que aquelas empresas que são responsáveis de fato vão continuar fazendo isso, porque elas vão ser cobradas se de alguma forma pararem de fazer isso. Então, isso me dá um orgulhinho aqui de trabalhar onde eu estou hoje, na Ambev. E eu acho que vai ser muito bom também essa desburocratização, essa tendência de conexão global, né? Países como Israel, que tem territorialmente muito pequeno, eles são obrigados a pensar globalmente desde o primeiro dia para qualquer coisa. E a gente, muitas vezes, nosso mercado interno já é suficiente, né? E eu acho que, de considerações finais, pensando isso, eu acho que a gente precisa ser um pouco otimista, né? Acho que hoje tem um dado legal que 50% dos unicórnios de hoje, eles nasceram entre 2007 e 2009, né? Naquela crise maluca lá. E metade das empresas da Fortune 500 também nasceram em momentos de crise ou de mercados em queda. Então, acho que tem um horizonte positivo. É triste falar de positividade diante da situação que a gente está hoje, com mais de 20 mil mortos no Brasil. Me sinto um pouco mal de falar de otimismo diante disso, mas pensando aqui no ambiente empreendedor e pensando no que a gente pode entregar em termos de ecossistema, se agarrar realmente nas relações humanas para fazer com que quando a gente for botar a cabeça no travesseiro para dormir, a gente ter a consciência de que a gente fez, de que a gente cumpriu o nosso dever, de alguma forma, influenciar pessoas, conectar pessoas e fazer com que elas façam com que os seus negócios, que empregam tanta gente no mundo, né? A gente está falando de empreendedores e de startups, de pequenos negócios aqui no universo do Sebrae. A gente sabe que a gente é responsável pela vida de muita gente também. Então, quanto mais as conexões que a gente fizer facilitar a vida de quem está trabalhando ali na ponta, vai ser bom. Então, deixo aqui o minha profunda admiração e respeito por todo mundo que está conduzindo seus negócios, que está tendo que tomar decisões difíceis nesses últimos dias, e que não esqueçam da ecossistema que está ali, assim como você que está passando por dificuldade, tanto empreendedor do seu lado, que também está passando dificuldade, e que a tua experiência também pode ajudar. Então, compartilha essa dor, essas vitórias, e a gente vai sair daqui com o ecossistema brasileiro cada vez mais forte. Muito obrigado. Laura? Eu estou com participações especiais aqui se manifestando. Cara, eu acho que o Marquinhos colocou brilhantemente quase tudo que eu tenho para dizer. Eu acho que nesse momento que está super difícil, é um momento de muita carga emocional para todo mundo, é um momento complicado, é o momento de se apoiar nas pessoas, né? Mesmo que a gente não esteja fisicamente próximos, eu acho que muitas barreiras e muitas fronteiras caíram porque a gente precisou aprender que é possível, sim, embora não a opção mais agradável, obviamente, se aproximar das pessoas usando a tecnologia, né? Acho que finalmente caiu a ficha para muita gente. E as pessoas começaram a buscar formas de se apoiar umas nas outras, né? E
eu tenho pensado muito nessa questão de empreender, né? Eu falo desde o dia que eu pisei no ecossistema e com alguns amigos nossos sempre brincam, era tudo mato, né? Para mim é sobre o quanto empreender é um ato de coragem. Não é fácil. Não é fácil você acordar todo dia de manhã, tendo que dar o seu melhor sempre, pensando como você pode fazer a vida das pessoas melhor, como você pode comunicar o seu propósito para o mundo e trabalhar para que ele se melhore e que as coisas sejam mais fáceis de repente, e trazer um valor para as pessoas. Mas nessa época agora, nesse tempo, eu acho que é mais que um ato de coragem, é um exercício de resiliência e de humildade muito grande. Assim. É sobre cair e continuar se levantando, porque a gente sabe que a gente precisa levantar as outras pessoas e a gente também sabe que quando a gente está no chão, as outras pessoas vão ajudar a gente a se levantar. E para mim, ecossistema é isso. Para mim, ecossistema é olha, eu posso não evitar a sua queda, mas eu tenho certeza que eu vou estar lá para te amparar se você cair. E não importa se a sua empresa está aberta, se você quebrou, se você está começando um negócio novo. Todas as pessoas são vistas da mesma forma dentro do ecossistema e são tratadas como iguais, no caso, né? Então, acho que o mais importante é a gente ter isso muito claro, se apoiar uns nos outros e, como o Marquinhos disse, e acho que é a maior mensagem que a gente tira disso, pensar positivo e ter fé que as coisas vão passar e que as coisas vão dar certo. E aí levar adiante e fazer o nosso melhor sempre. Caramba, excelente. Estou assim, muito feliz de ter ouvido, né, vocês. E eu gostaria de destacar, para finalizar, os principais pontos do nosso painel, que foram os seguintes: os espaços de inovação, eles trabalham para o desenvolvimento das comunidades, né, para facilitar as conexões. E aí também foi dito que o talento, ele é dividido, né, ele é dividido igualmente, mas as oportunidades não. Então, com isso, é importante fazer o quê? Gerar valor, né? Principalmente gerar valor para as pessoas. E esse painel ele foi feito por 2 pessoas que são apaixonadas por pessoas, né? Então, também foi dito que o ecossistema é mais do que um conjunto de CNPJs, né? Do que um número de CPFs, nada disso. Ele é composto por pessoas que são muito engajadas, muito comprometidas, né? E aí, empreender, como a Laura falou, é um ato de coragem, é um ato de resiliência, de cair e se levantar, quantas vezes for necessário, né? E então tem que se agarrar nas relações humanas para cumprir o nosso dever para ajudar as pessoas a crescerem e a construir um mundo melhor. E com isso tudo que vocês falaram, eu lembrei de uma frase do professor Josei Toda, que é um professor japonês que viveu no século passado, e ele tem uma frase que diz o seguinte: o que constrói a nova era é a força e a paixão dos jovens. Então, vocês dois são 2 jovens que estão empreendendo, que estão levando palavras assim de otimismo e esperança, que não são palavras vazias, porque são baseadas na experiência de vocês, né? Em toda uma trajetória de engajamento, de comprometimento, de resiliência. Então, vocês, nada do que foi dito aqui foi da boca para fora, né? Vocês falaram com conhecimento, com a vivência, né? Com a paixão. Então, eu espero que quem esteja assistindo possa aplicar tudo que foi ensinado, que foi dito, possa aplicar as dicas maravilhosas da Laura, as dicas fantásticas também do Marcos, a experiência deles e esse ecossistema que abraça carinhosamente, acolhe as pessoas, né, como pessoas e não como números, como CNPJs ou CPF. Então, em nome do Sebrae, nós agradecemos bastante a participação de vocês nesse painel maravilhoso sobre as oportunidades de inovação nesse momento de reclusão dentro do painel de ecossistema de inovação. Então, muito, muito obrigada, Laura e Marquinhos. Até a próxima oportunidade. E acabamos o primeiro round de palestras que a gente tem aí nos palcos paralelos. Mas fica tranquilo, a gente tem uma série de conteúdos rolando aí durante todo o dia ainda. Agora, às 11 horas, vai começar um novo ciclo de palestras. Essas palestras vão acontecer em cada um dos 5 palcos novamente.
Então, para isso, o que você vai? Você vai sair desse ambiente agora, vai novamente voltar lá para o ambiente gamificado. Até dar umas 11 horas, aproveita, toma um cafezinho, vai visitar os estandes das startups. A gente tem uma série de ambientes aí. Se você já quiser ir para a sala do seu conteúdo, é só você acessar o palco e poder clicar na palestra. Mesmo que você queira assistir a palestra daqui do seu palco, você tem que voltar e abrir a sala da sua palestra. Cada palestra tem uma sala diferente. Então é isso, muito obrigada por acompanhar essa primeira palestra e vamos lá com a gente com o segundo conteúdo, hein? Tô te esperando!